Bom, gente, nosso assunto hoje é um assunto inicial de fisicoquímica, que é a parte de soluções. E a gente só pode começar a parte de soluções se a gente imaginar primeiro o que é uma solução. Então eu vou trazer aqui para vocês o estudo das dispersões. Dispersão, quando você diz eu vou dispersar, eu vou colocar, eu vou inserir, eu vou socar algo em alguma coisa. Então, ao dispersar, algo vai entrar dentro da outra. Então, eu vou fazer uma mistura. Quer dizer, dispersão é sinônimo de mistura. Quando a gente tem, vou fazer uma dispersão, vou fazer uma mistura. Então, é simples, mas esses sinônimos eles pegam muito na química. A gente não pode se deixar vacilar com uma besteira dessa. Então a primeira coisa é, o que é a dispersão? Uma mistura. Então, beleza. Nós temos uma mistura, massa. Eu tenho só dois tipos de mistura. Ela pode ser homogênea ou ela pode ser heterogênea. Então eu tenho as soluções, que é o objetivo da gente. As soluções são misturas homogêneas, tá? Então toda mistura homogênea é uma solução, toda solução é uma mistura homogênea, são sinônimos. Então quando você ouvir solução, você já sabe, mistura homogênea não tem para onde correr e não invente besteira. Já os coloides e as dispersões grosseiras, isso aqui são exemplos de misturas heterogêneas. Então misturas heterogêneas. Cara, vamos parar e vamos pensar o seguinte, só são dois tipos de mistura, mas as heterogêneas se dividem em dois grupos. Aí você vai, porra, mas o que é que faz eu diferenciar um coloide de uma dispersão grosseira? É o tamanho do disperso. O disperso é a substância que vai ser inserida e o dispersante é a substância na qual eu vou inserir. Então, se o disperso for menor do que 1 nanômetro, eu tenho uma solução verdadeira. Se o disperso estiver entre 1 e 1000 nanômetros, eu tenho um coloide. E se o disperso ele for maior do que 1000 nanômetros, eu vou ter uma dispersão grosseira. É o caso da água e da areia, né? É até fácil, mistura heterogênea, é fácil da gente conseguir identificar. Lembrem que a dispersão grosseira, olhou, você consegue identificar na hora. Já o coloide não. Às vezes o coloide ele tá uma mescla entre um estado físico e outro. É tão importante a parte de coloide que vamos ter uma aula só para coloides. Por enquanto, nosso objetivo está aqui, ó, são as soluções. Então vamos. Classificação das soluções. Poxa, a primeira classificação, extremamente importante, é quanto à fase de agregação. Nesse lance de olhar sempre os sinônimos, fase de agregação é a mesma coisa que estado físico. Então, quanto ao estado físico, uma solução, uma mistura homogênea, ela pode ser sólida, ela pode ser líquida e ela pode ser gasosa. Você vai, porra, mistura homogênea sólida? Não tenha dúvida. Por exemplo, quem são os principais exemplos de misturas homogêneas sólidas? São as ligas metálicas. E em se tratando de ligas metálicas, a gente tem que conhecer no mínimo 4 na cabeça, tem que estar afinadinho. Você vai, primeira liga metálica importantíssima, o aço. Gente, o aço é a liga metálica mais usada pelo homem, é a liga metálica de ferro. E ele traz consigo logo uma consideração importante, observe isso daqui, é ferro e carbono. Aí você pensa, pô, o que é uma liga metálica? É uma mistura que tem características de metais, mas ela não precisa ser feita somente por metais. Percebam que aqui eu tenho ferro e eu tenho carbono. O carbono é um não metal. Tem que ter metal? Tem. Tem que ser só metal? Não. E o aço é muito importante, né? A gente sabe que o aço ele é usado para tudo. Construção civil usa aço, a fabricação de automóveis, de navios, de aviões, tudo emprega essa liga. Então a gente tem vários tipos de aço e ele é de uma importância ímpar na nossa sociedade. Nós somos grandes consumidores desse commodity aqui, que é o ferro. A Vale do Rio Doce, inclusive, é uma das maiores exportadoras que nós temos de ferro. Vamos botar na cabeça uma outra coisa. Ferro, ele tem vantagens absurdas. Ele é super resistente e o ferro, ele é um metal barato. Desvantagem dessa criatura, dessa desgraça, grande desvantagem dessa porcaria aí é que nós temos corrosão do ferro com uma certa facilidade. Por isso que é tão importante que a gente estude os processos que corrigem, que impedem a corrosão, metal de sacrifício, tinta, que também teremos aula só para isso, né? Aqui é uma apresentação geral das ligas metálicas, das soluções sólidas. Beleza. Segunda liga, e que traz consigo uma importância muito grande, o bronze. A gente lembra que quando a gente divide as eras na história,
Paleolítico, Neolítico, Idade da Pedra Lascada, Pedra Polida, Idade dos Metais. A primeira das idades dos metais é a Idade do Bronze. O bronze é uma liga de cobre e estanho. Gente, para vocês terem uma ideia, o cobre, embora ele seja bem mais raro do que o ferro, ele foi usado antes do ferro. A primeira das idades dos metais é a Idade do Bronze. A gente tem pedra lascada, pedra polida, a primeira é a Idade do Bronze, depois a Idade do Ferro. Aí tu para e pensa, porque eles cobram bem, a seguinte coisa: o que é que leva um metal a ser usado antes de um outro que é muito mais abundante? Só pode ser a facilidade ou de encontrá-lo ou de extraí-lo. O cobre é um metal que era encontrado puro. Ele, obviamente, após um certo tempo, encarou uma escassez, mas ele era encontrado puro. Então, imagina, eu chego lá, eu vejo cobre puro. É muito mais fácil usar algo que já está pronto do que ter que extrair o ferro de dentro do minério de ferro, que, só lembrando, minério de ferro é a hematita. Esse é o minério de ferro. E o ferro tem que ser extraído do minério. O cobre era encontrado puro. Porra, se o cobre era encontrado puro, é muito mais fácil, como eu acabei de dizer, usar algo que já está ali pronto. Além do mais, vocês lembram que isso aqui era muito usado, a gente está falando de milênios, para fazer armas. Porra, se eu vou fazer uma arma, eu tenho que conseguir moldar. É mais fácil moldar o cobre do que moldar o ferro. Portanto, isso faz com que ele seja mais fácil de ser utilizado, principalmente em um determinado momento da história que a gente não tinha técnicas apuradas para fazer porra nenhuma. Então, quer dizer, o cobre foi usado antes do ferro, mas o ferro é muito mais abundante. Hoje, não tem dúvida, o ferro é o metal mais usado pelo homem e a liga mais usada pelo homem é o aço. Terceira liga, e que traz consigo uma coisa interessante: ouro, 18 quilates. Gente, quilate para o ouro é porcentagem. Para quem não lembra, o ouro 24 quilates é o ouro puro. E é uma regra de 3 simples, ó, coisa tranquila. 24 quilates quer dizer 100% de ouro. Então, 18 quilates, regra de 3 simples, quer dizer que eu tenho X%. Se a gente fizer essa conta, que é uma conta fácil, isso aqui vai dar 75%. Então, o ouro 18 quilates é uma liga que tem 75% de ouro e 25% de outros metais, normalmente o cobre. É claro que essa composição ela muda se eu tiver ouro branco, ouro vermelho, ouro amarelo, mas o ouro 18 quilates, em geral, é isso daqui. E muitas vezes a gente fica confuso com esse conceito de quilate. Lembrar, para o ouro, quilate é porcentagem. Tá aqui, ó, regra de 3, fácil. Para o diamante, quilate é peso. Quando você pensa, 1 quilate de diamante é 0,2 grama de diamante. Agora, para o ouro, simples, fácil, tranquilo. Vamos para a terceira liga, e liga essa que traz uma quantidade de questões muito legais e que todo mundo já ouviu falar, que seria um negócio chamado amálgama. Gente, amálgama é qualquer liga metálica que tenha mercúrio. O mercúrio ele tem uma peculiaridade, né? É o único metal que é líquido à temperatura ambiente. Então, qualquer liga metálica que tenha mercúrio, mercúrio com outro metal, a gente vai ter um amálgama. Quais são as características legais desse amálgama? Bom, 2 tipos que são muito usados. A obturação. Obturação é feito com amálgama, que é mercúrio, estanho e prata. Aí você vai, pô, Michel, mas o mercúrio não é tóxico? Sim, ele é tóxico. Mas nessa quantidade aqui, os benefícios superam os malefícios. Você não vai ficar todo arrombado se botar um pouquinho de mercúrio na boca, isso aqui também não chega a esse problema. E a outra coisa na qual se usa amálgama é na mineração. Na mineração se usa muito o mercúrio. Aí você vai, poxa, mas pra que a gente vai usar o mercúrio? Vamos entender isso daí? Vamos olhar como isso aqui é bacana? Vamos aprofundar o nosso conhecimento aqui? Cara, mineração. Se eu começar a pensar aqui na mineração, quando eu vou separar o ouro da areia, da água, do cascalho, eu vou usar uma técnica chamada de levigação. Levigação é um processo de separação de misturas feito com auxílio de uma corrente de água. E uma bateia. O que é uma bateia? Pô, bateia é um pratinho cônico, é uma coisa assim, parece aquele chapéu de chinês, aquele chapéu bem típico da Ásia, de plantador de arroz, etc. Você pega essa bateia, coloca no leito do rio, e quando você coloca no leito do rio, você cata aqui dentro dela água.
Além de água, eu teria cascalho. Além de água e cascalho, eu teria o ouro. O que é que eu quero? O ouro. Aí o que é que ele vai fazer? Eu pego essa bateia, lembre que tem água, e eu começo a girar a bateia. E a água começa a circular ali dentro. Cara, se tu pegar um copo cheio d'água, tu fizer isso aqui, a água vai girar. E quanto mais rápido tu fizer, maior a tendência da água sair. Imagine se você tem as laterais com esse formato. Na hora que o cara chega e gira, a água já faz um movimento e já joga a areia, o cascalho, que tem uma densidade menor, para fora. Então o movimento circular da água, a água rodando, faz com que o cascalho seja arrastado e fique apenas o ouro. O ouro, que é quem tem a maior densidade, vai ficar no fundo e você vai arrastar o cascalho. Só que, às vezes, a pepita de ouro é pequenininha, ou então isso demora muito tempo, ou não é muito eficiente. Então o que é que a galera faz? Coloca aqui dentro o mercúrio. Aí vai, pô, mas para que o mercúrio aí dentro? Fácil. Na hora que eu jogo o mercúrio, ele tem uma propriedade interessante, que ele dissolve o ouro. Se ele dissolve o ouro, todos os pequenos pedacinhos de ouro vão ficar todos juntos, vão ser aglutinados. Então, quando o mercúrio, ele dissolve o ouro, eu tenho a formação do amálgama. Na hora que forma esse amálgama, o que é que acontece imediatamente? Você aglutina as pepitas. Aglutinar as pepitas, como eu disse, é juntar as pepitas. Então os pedacinhos pequenos, por menor que fosse, vai ficar todo junto. Então ele está todo ali uma massa só, uma coisa só. E além do mais, esse amálgama aqui, ó, ele tem altíssima densidade. Porra, se eu tenho uma densidade alta, para que coisa mais fácil? Vai para o fundo no instante. Então isso daqui, ó, facilita demais a separação. Só revisando, coloca o mercúrio dissolve o ouro, junta todos os pedaços numa coisa só e como é muito denso, vai para o fundo. Vocês terem noção? O mercúrio é 13,6 vezes mais denso do que a água. Então a densidade é muito alta, facilita demais. Cara, claro que se fosse só isso aqui, o mercúrio era só alegria, era coisa boa. Mas a merda vem depois daqui, né? Porque o que é que acontece? Eu não quero esse amálgama, eu quero o ouro. Então você vai pegar o amálgama, que é mercúrio e ouro, e você vai aquecer. Quando você aquece isso daqui, o mercúrio vai para a fase gasosa. Então eu vou ter mercúrio na fase de vapor e eu obtenho o ouro. Aí você vai dizer, pô, legal, consegui o ouro aqui, ótimo, mas a que custo? Ao custo de nós termos vapor de mercúrio sendo lançado na atmosfera. Então há um custo de poluição atmosférica. Só isso já seria uma porcaria. Já seria péssimo, porque eu estou jogando mercúrio na atmosfera. Não sendo suficiente, vocês vão de convir comigo que o garimpeiro ele não vai cuidar dessa bateia aqui como se fosse o filho dele. Então ele não vai limpar isso aqui. Se ele não vai limpar isso aqui, se ele não vai lavar isso aqui, o que é que ele vai fazer? Vai colocar no rio de novo. Então se eu levar a bateia com resíduo de mercúrio para dentro do rio, meu amigo, aqui lascou, ó. No rio, ele vai entrar em contato com fitoplâncton e zooplâncton, que é a base da cadeia alimentar. Fitoplâncton e zooplâncton entram em contato com os peixes, para resumir a cadeia, né? Não precisa falar de todos os animais, porque nem biologia é. Então, fitoplâncton, zooplâncton, depois os peixes, depois o homem. Então você vê como o mercúrio, ele vai, entra no rio, ele entra na cadeia alimentar, e aqui a gente tem um processo, à medida que o mercúrio vai passando de um animal para o outro, a concentração dele vai aumentando. Aí você vai, poxa, Michel, como é isso? É mais ou menos como? Fitoplâncton e zooplâncton, eles entram em contato com o mercúrio. Vai o peixe, come muito fitoplâncton e zooplâncton. Então, muito mercúrio agora no peixe. Vai o homem, come vários peixes. Então a concentração de mercúrio vai aumentando num processo que a gente conhece como magnificação trófica. O mercúrio, ele é bioacumulativo, então uma vez tocado, ingerido ou inalado, para sempre arrombado. Não tem como se
eliminar isso daí, se aliviar disso daí. Ele é neurotóxico, né? Ele causa doença degenerativa do sistema nervoso. O nome dessa doença é hidrargiriose, mas é mais conhecida como mal de Minamata, por causa da cidade de Minamata, onde ele ficou muito conhecido devido a ter sido lançado no rio, que era fonte de alimentação para a população e matou muita gente, deixou muita gente com problema. E também é conhecido como doença do chapeleiro maluco, em homenagem ao personagem do Lewis Carroll no Alice no País das Maravilhas, que tem aquele estique nervoso, aquele negócio que está todo tempo correndo e os olhos piscando. Aquilo ali é uma doença degenerativa, é o que o mercúrio causa. Então, tá aí o problema com o mercúrio, ele é uma beleza, ele separa o ouro, mas eu tenho esses probleminhas aqui, né? A magnificação trófica, a contaminação do rio e a contaminação da atmosfera. Só para terminar essa classificação das soluções, para que essa primeira aula ela comece a ficar completa, nós teríamos o seguinte: letra B, eu tenho soluções líquidas. Gente, mistura homogênea líquida é a coisa mais fácil do mundo. Água e sal. Água mais sal, água mais álcool e etc. Não precisa nem perder muito tempo, né? Porque é o tipo de solução que a gente mais vai estudar. E na letra C, eu tenho um tipo de mistura chamada mistura homogênea gasosa. Até eu queria que vocês entendessem quando você fala mistura homogênea gasosa. Isso é um pleonasmo. Por que é um pleonasmo? Porque toda mistura gasosa é homogênea. Se toda mistura gasosa é homogênea, eu não preciso falar mistura homogênea gasosa. Mas a gente acaba caindo nesse vício de linguagem e falando. Toda mistura de gases é homogênea. E tem uma mistura de gases que é muito importante que nós saibamos, que é o ar atmosférico. O ar atmosférico, ele tem nitrogênio, oxigênio e outros gases que eu vou chamar de demais. O nitrogênio é 78%. O oxigênio é 21% e todos os outros gases juntos dá apenas 1%. É importante que nós tenhamos na cabeça, que nós saibamos que a composição do ar é mais ou menos essa. Às vezes, para facilitar e as contas serem mais tranquilas, eles botam 80-20, fecham só com esses dois, deixam esse 1% de fora. Mas a gente sabe que esse componente é majoritário e é importante que o nitrogênio seja majoritário no ar porque ele é um gás praticamente inerte, né? Ele reage muito pouco. Já o oxigênio, ele é um excelente agente oxidante. Inclusive, tem gente que acha que se você respirar oxigênio puro, é uma coisa extremamente revigorante, extremamente boa. Oxigênio puro só pode ser respirado durante pouco tempo, porque ele é um oxidante muito forte e ele vai desencadear a geração de radicais livres. Acaba que ele vai oxidar teu organismo e a consequência aqui não é muito bom. Então, o oxigênio ele tem que ser respirado mais ou menos nessa porcentagem quando a pressão é 1 atm, para que a troca de gases em nível de alvéolo ela seja feita um 0,2 atm e não entre oxigênio demais, senão vai acabar causando muitos malefícios. Essa daqui é a primeira das classificações das soluções, que é justamente quanto à fase de agregação. Vamos agora passar para a segunda classificação das soluções. Vamos nessa.